Então, vamos aqui continuar com a administração pública. Esse termo, administração pública, nós vamos estudá-lo no semestre inteiro. Então, ele, na sua acepção ampla, né, vai significar a atividade administrativa realizada pelos três poderes. Então, assim, quando você se refere ao poder executivo, ao poder judiciário, ou ao poder executivo, legislativo ou judiciário, não sei qual foi a ordem que eu coloquei, mas enfim, os três desempenham função administrativa. Eu já li com vocês o artigo 37, falei disso, tá? No sentido de que a administração pública de qualquer dos poderes deve obedecer aos princípios, que nem lá, legalidade, eficiência, moralidade, impessoalidade, publicidade, né? E a outras determinações que vão ser objeto da matéria servidor público. Então, quando eu falo em administração pública em sentido amplo, tá? Ela vai abranger inclusive os órgãos que exercem função política, tá? Mas vai abranger os órgãos que exercem função política, como por exemplo o Poder Legislativo, no sentido da sua atuação administrativa, tá bom? Então, se por exemplo está sendo aprovada uma lei, está sendo julgado um processo, por mais que esses órgãos façam parte da administração pública, essa atividade específica não é uma atividade administrativa, tá bom? É uma atividade judiciária e política, respectivamente, tá bom? Só lembrando, eu queria comentar com vocês, né, que o Brasil, nós temos aí no direito político, né, na ciência política, duas formas de Estado, unitário e federado. Aí nós temos unitário descentralizado, unitário centralizado, nós temos outras derivações, mas em resumo, o Estado federado, que é no caso do Brasil, ele tem um poder político compartilhado com com várias entidades, tá? E essas entidades têm autonomia política. No caso, nós temos a União, os Estados-membros e os municípios. Todos eles têm autonomia política para criar suas leis, para definir a sua política administrativa, dentre outras questões, tá? No Estado unitário, é como se nós, por exemplo, tivéssemos, eu acho que até já comentei isso, né? Um só centro de poder. Então, imagine o caso da França, né? É como se tivesse só uma polícia, um órgão de polícia, Polícia Federal exercesse toda a polícia num país, tá? Ou órgão de trânsito, existisse só um órgão de trânsito e não um órgão estadual, um municipal e um federal. Então, o Estado unitário é tudo concentrado numa pessoa política, tá? Então, nós temos essas duas formas, mas o Brasil adota a forma federada, forma federativa, né? União, estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Temos também os territórios ainda previstos na Constituição, mas o último que ainda permaneceu com a Constituição de 88 foi lá Fernando de Noronha, e depois ele foi incorporado, né, enquanto município do estado de Pernambuco, tá bom? Então, ele não é mais território. Essa figura é uma figura antiga, do tempo do Império, quando o Acre era um território que na divisão, eu não sei se é com a Bolívia, não recordo, tem que ver aqui o mapa do Brasil, mas teve essa discussão, e ele era um território, uma divisão administrativa diferente, que tem mais autonomia e mando da União. Nós temos também as formas de governo, república e monarquia, tá? A república tem a ver com a temporariedade do mandato, ok? A monarquia é a vitaliciedade. No Brasil, a forma é republicana, isso inclusive foi levado para plebiscito, né, no ano de 93, e o povo optou pela volta da república. Eu lembro, nessa época, eu era criança, né, e não, nem tão crianças assim, né, mas eu lembro da propaganda muito bem, assim, que mostrava a Inglaterra, e dizia, o Brasil vai ser assim, né? Aí todo mundo com aquele sobretudo, no frio, bem vestido. Eu, nossa, como vai ficar legal aqui o Brasil, né? Se fosse a monarquia. Que visão a gente tem deturpada, né? Da política quando é mais novo. A propaganda foi criada, mas enfim, uma questão que vez ou outra ainda volta, né? Nas discussões temos monarquistas, etc. ainda
em manifestações e tal, mas isso é uma questão superada no Brasil. Não que eu esteja criticando o regime, tá certo? Por quem adota, mas já é uma página superada na nossa história, tá? Foi uma superação um tanto quanto dramática no início, nem sei se foi tão positiva assim na forma pela qual ela foi constituída, né? Porque ela trouxe, no primeiro momento, uma certa uma quebra de certas políticas que estavam vendo na formação do Estado brasileiro, mas aí o país passou a, 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 a seguir com outros princípios liberais. Pois não, Laís, qual é a sua pergunta? É só na verdade, um comentário, né? Como você está falando, que, por exemplo, países como a Inglaterra e outros que têm monarquia, tipo, a monarquia é um negócio que já teve aqui no Brasil, e engraçado como que isso é interpretado de maneira diferente, né? Porque não que longe da Inglaterra ser um país perfeito, né? Mas lá funciona. Lá sempre foi assim em relação a, sei lá, desde 1600 alguma coisa. Então, seja 400 e tantos anos aí, e vem dando certo. A Inglaterra sempre é pioneira em muitas coisas, na Revolução Industrial e tudo que aconteceu. E engraçado quanto que as coisas podem acontecer da mesma forma, sei lá, vamos colocar no mesmo regime, mas serem tão diferentes assim, né? É, mas não é só a monarquia em si lá que funciona, porque lá é muito mais um sistema parlamentarista, né? Lá quem governa é o parlamento, é o primeiro-ministro, muito mais que o monarca. O monarca é uma figura muito mais simbólica, né? Uma figura moderadora, etc. E aí a gente vai para os sistemas de governo, presidencialismo e parlamentarismo. Também já foi objeto, né, de amplas discussões, inclusive no ano passado, né? Isso foi objeto de várias reportagens com essas questões de impeachment no Brasil recorrentes, né? E um possível impeachment do presidente Bolsonaro foi cotado, e aí, poxa, vamos ter em 20 anos, 30 anos no Brasil, quatro em três impeachments, isso tem que ter Enfim, o sistema precisa ser revisto ou não? Então, isso foi discutido no Congresso, mas com a mudança, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, quando saiu o Rodrigo Maia, isso foi um tanto quanto esfriado, né, esse debate. Ok? Então, o Brasil é um Estado federado, republicano e presidencialista. Eu, antes de falar aqui de administração pública, eu queria só comentar com vocês essa questão de pessoa jurídica, pessoa física somos nós, né? Pessoa natural ou física, mas nós temos também as pessoas jurídicas, que são ficções. E a lei civil, o Código Civil, faz uma distinção entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, tá? E ela enumera aí quais são essas pessoas jurídicas de direito público. É a União, são os entes da federação, né? União, Estado, Distrito Federal, municípios e temos outras. Autarquias, inclusive associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Essa expressão As criadas por universidades lei, também. nós vamos falar muito, né, delas aqui durante o semestre, tá bom? E aí pessoas jurídicas de direito externos, enfim, quem representa o Brasil do ponto de vista internacional é a União, né? E tem outras que não vai ser objeto aqui de discussão, mas que eu quero falar agora das pessoas jurídicas de direito privado, são as associações, as sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresa individual de responsabilidade limitada, né, MEI, etc. Nas sociedades, meus amigos, a gente tem várias espécies de sociedade, né? Sociedade simples, comandita, limitada, que é a mais conhecida, sociedade anônima. Então, pelo menos essas quatro são importantes a gente lembrar. E aí, nas sociedades, a gente tem a sociedade limitada e anônima, nós temos sociedades que fazem parte da administração pública, tá? E não são pessoas jurídicas de direito público, são pessoas jurídicas de direito privado, porque são sociedades. É o caso, por exemplo, das
empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? São sociedades, a empresa pública é uma sociedade. A Caixa Econômica Federal é uma sociedade anônima, SA. O Banco do Brasil também, SA, tá certo? Dentre outros. Os Correios é uma sociedade anônima. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas faz parte da administração pública. Eu queria que vocês compreendessem isso. Eles não são pessoas jurídicas de direito público, eles são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Então, a União, o Estado, o município pode criar pessoas privadas e ter um tipo de relação. Então, não pensem que tudo aquilo que está atrelado do Estado é ente público. Não, temos entes privados criados pelo Estado, ok? Empresas privadas. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Então, antes de falar especificadamente dessas entidades, né, que são pessoas jurídicas de direito privado e integram a administração pública, eu queria falar só de técnicas administrativas que vão organizar o exercício do poder. Então, o poder do Estado, tá? O cumprimento das suas funções que estão lá descritas na Constituição. A Constituição determina que o Estado vai prestar saúde, ensino, educação, segurança, transporte, dentre outras questões. Ou seja, o cumprimento dessas atividades pelo Estado pode ser feito de maneira direta ou centralizada, tá? Ou pode ser feito através da outorga de poderes para um particular, tá bom? Ou tem uma terceira via, que o Estado cria uma entidade privada. Então, ou o Estado presta diretamente, ou ele cria uma entidade privada e delega para ela poder, ou ele entrega para um particular, para uma empresa privada ou um cidadão, tá? Então, existem essas três formas de exercício, né, da atividade administrativa. Então, a centralização ela acontece quando a administração pública, por meio de seus órgãos, por meio de seus agentes, exercem diretamente essas tarefas. No caso, a centralização ocorre quando esses serviços são prestados, né, diretamente pelos órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Então, quando a gente pega o serviço de educação e ele é prestado diretamente pelo Estado do Ceará, através da sua Secretaria de Educação, tá? E a sua Secretaria de Educação tem vários órgãos, a Escola Estadual A, a Escola Estadual B, C, D. Isso é a centralização, é o serviço de ensino sendo prestado diretamente pelo Estado. Professor, quer dizer que o ensino pode ser descentralizado? Pode. A União, por exemplo, ela não presta o serviço de ensino superior. O que foi que ela fez? Ela descentralizou, ela criou entidades, criou as universidades federais, criou os IFCEs, né? Então, ele criou outras entidades e deu poder para que elas prestassem o ensino superior, o ensino tecnológico, tá bom? Então, assim, quando ele executa diretamente através de seus órgãos, isso é centralização. Centralização, inclusive, a doutrina chama como sinônimo de administração direta, tá? Administração direta, é quando a administração diretamente executa suas atividades através de seus órgãos e agentes, tá bom? Órgãos e agentes da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Descentralização. A descentralização é quando o Estado desempenha alguma de suas atribuições por meio de outras pessoas. Aí ele descentraliza como? Já falei para vocês, vou repetir. Através de duas maneiras. Ou o Estado cria uma entidade, cria uma pessoa jurídica e transfere para ela um serviço público, uma atividade, ou o Estado delega para um particular, tá bom? Então, ou ele cria uma entidade, cria uma universidade, cria um banco, cria um hospital e dá autonomia a essa entidade. Quais são essas entidades, professor? São quatro. Tá aí, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Então, ou o Estado cria uma dessas quatro entidades, ou ele outorga esse poder para um particular. Por exemplo, deixa eu pensar aqui numa atividade de manutenção de rodovias, tá? Ou o Estado cria uma autarquia,
Tipo, empresa de manutenção, o Estado do Ceará criou a empresa de manutenção de rodovias do Estado, uma empresa pública, tá? E outorgou para essa empresa pública o cuidado da CE 040, CE 0, isso, o INSS é uma autarquia, CE 040, CE 020, CE 060, etc. Ou o Estado, não vou criar entidade. Eu posso diretamente, como é no caso do Estado do Ceará, eu posso diretamente cuidar disso. O Estado do Ceará diretamente cuida disso, através de seus órgãos, tá? Ou ele pode outorgar para um particular, faz a concessão dessas rodovias e aí entrega para um particular e o particular cuida, asfalta, bota segurança, etc., mas cobra um pedágio, logicamente, tá bom? Aliás, no estado do Ceará, ele criou uma entidade, né? A gente tem, eu acho que é DER, né? Departamento de Estrada e Rodagem, ele que faz essa gestão das estradas no estado do Ceará, tá bom? Ele é uma autarquia, o DER. Então ele criou, ele descentralizou, criou uma nova pessoa, deu autonomia para ela e dá orçamento para que ela, de forma autônoma, cuide das estradas do estado do Ceará, ok? É isso, Luiz. Se tu puder olhar aí para mim. Isso, DER, Departamento de Estradas e Rodagem. É uma autarquia, tá? Fica lá no Castelão, tá? Lá no Castelão temos várias repartições públicas. Uma delas é o DER, tá? Não sei se vocês já foram lá. A Secretaria de Esporte também fica lá no Castelão, né? Dentre outras. Bem, então entenderam, meus amigos? Ou o Estado diretamente, através dos seus órgãos, presta os serviços de educação, segurança, etc., ou ele cria uma entidade e dá poder para essa entidade, que se mistura muito com o Estado, né? Tá bom? Eu vou mostrar essas diferenças um pouco mais na frente. Ou ele entrega para um particular, né? Uma pessoa jurídica de direito Professor, privado, que não foi criada pelo Estado. Pois não? Quem é que falar? quando, quando você fala de outorgar, de dar essa autorização para um particular, é a mesma coisa de uma privatização, assim, por exemplo, de algum Eletrobras, como aconteceu, se não me engano, né, de como querem os Correios. É tipo isso que você está falando ou é outra Sim, coisa? sim. É como se fosse uma Ah, forma de privatizar, tá? É uma forma de privatizar, mas a privatização dessa atividade, né? Ela não é aquelas privatizações, porque aquelas privatizações elas têm uma legislação própria, né? Que é o Programa Nacional de Privatização. Aí tem todo o regimento. E às vezes não, às vezes o Estado já cria um serviço, uma atividade e já outorga para o particular. O poder público às vezes nem exerce aquilo, nunca isso. Era Departamento de Estradas e Rodagem, né? Era DERT. Tinha um nome DERT e depois mudou para DER, né? Começou com DER, mudou para DERT, aí voltou para DER, só que, apesar de a sigla ser a mesma do princípio, o nome agora é diferente, é Departamento Estadual de Rodovias. Departamento Estadual de Rodovias, né? Departamento de Estradas e Rodagens, não. Tá certo. Ok. Então, então nós vamos ver mais na frente essas questões, tá? E vocês vão tirar um pouco dessa ideia de privatização é bom ou é ruim, professor? Não tem esse preconceito que ela é boa ou que ela é ruim. Vai depender do tipo de atividade. Ela pode ser boa, ela pode ser péssima, tá? Vai depender da atividade, vai depender do estudo que o Estado vai fazer, vai depender dos interesses econômicos que estão por trás disso, etc. O que mais importa é nós termos a população assistida por serviços públicos, por atividades, com um preço, na verdade, às vezes de maneira até gratuita, né? Mas se for ter o pagamento com o menor preço possível, tá bom? Isso sendo feito, não interessa se é pelo Estado, se é privatizado, etc. Pois não, Luiz? É só para fazer um comentário a partir da sua explicação, professor, que é muito comum a gente escutar as pessoas dizerem o seguinte: estão insatisfeitas com o serviço de saúde do município, por exemplo, e aí dizem,
vou entrar com ação contra a Secretaria de Saúde, né? É como se a Secretaria de Saúde fosse, né, um ente personalizado, né? E entra justamente dentro dessa sua explicação aí sobre a diferença entre descentralização, né, e desconcentração. Então, Isso. as secretarias, elas todas são órgãos pertencentes a uma única pessoa jurídica, que é o município, né? Assim como acontece com os ministérios, que são órgãos que integram uma única pessoa jurídica, que é a União. Então, é diferente quando há descentralização, que aí sim, se você, por exemplo, vai discutir um benefício previdenciário, você entra com ação diretamente contra o INSS, né? Porque aí existe, de fato, uma pessoa jurídica distinta daquela que a criou, né? Essa é mais para só fazer esse esclarecimento, professor, que é muito comum a gente escutar isso por aí, né? Isso. A gente vai voltar. Eu sei que não é fácil, meus amigos, vocês, no primeiro momento, captar tudo isso e visualizar. Eu vou dar vários exemplos, isso vai ser trabalhado durante todo o semestre, porque não se aprende isso com uma aula de meia hora e 40 minutos ou lendo no livro. Às vezes o livro faz deixar isso não tão claro assim, faz complicar, tá bom? Mas vocês vão aprender isso, não se preocupem, tá bom? Então, assim, falando de descentralização, o Estado presta diretamente os serviços e atividades públicas através dos seus órgãos. Eu vou primeiro explicar para vocês o que é órgão, já já, tá? A descentralização, pelo menos saiba que ele cria uma outra entidade com autonomia, tá certo? E transfere para ela determinado serviço, tá bom? Ou, que isso é uma outorga, ou ele delega para um particular, tá certo? Ele delega para um particular, uma empresa, sei lá, a Enel, que é uma empresa, acho que é espanhola, né? Enfim, para minha empresa, digamos que eu seja dono de uma imobiliária, tá certo? Ao serviço de conservação de uma praça foi delegado para minha empresa, tá? Eu peço lá, eu quero conservar essa praça, mas em troca disso eu vou colocar lá uma placa da minha praça, da minha empresa, tá? Essa empresa, Felipe Contabilidade, digamos, cuida da praça. Então eu faço uma publicidade e desempenho uma atividade pública, tá certo? Então a gente vai ver isso com mais calma. Outro conceito que eu queria discutir aqui com vocês, que vocês ainda vão ficar com isso ainda de modo um pouco obscuro, tá? Só quando a gente for para os exemplos é que isso vai ficar mais claro, é a desconcentração. Que a desconcentração é quando você pega uma pessoa jurídica, União, Estado, Distrito Federal, ou vou pegar aqui uma pessoa jurídica, ó. São pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, autarquias, etc. Pega uma autarquia, tá? E eu divido o poder, ou eu crio, como está aqui no conceito, tá? Ou eu divido as competências dentro dessa pessoa jurídica, criando órgãos, tá certo? Criando órgãos. Então, por exemplo, eu pego aqui uma autarquia, deixa eu pegar a UFC, tá? Vou criar vários órgãos dentro da UFC. Reitoria, biblioteca, pró-reitoria A, B, C, D, E, F, G, H, prefeitura, departamento de direito público, departamento de direito privado, enfim, faculdade de medicina, faculdade, enfim, isso são órgãos criados dentro de uma autarquia, tá? Deixa eu pegar a União. Vamos dividir a União em órgãos. Poder Legislativo é um órgão da União. Dentro do Poder Legislativo, a gente tem a Câmara dos Deputados. Dentro da Câmara dos Deputados, a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça, Recursos Humanos, Comissão de Transporte, Comissão de Meio Ambiente, Comissão, ou seja, dentro da União nós temos vários subórgãos. É aquilo que eu mostrei para vocês ao pegar o site do CIORG, né? Ali tem toda a divisão, e aquela divisão ali são órgãos vinculados a uma pessoa jurídica específica, tá? A maior pessoa jurídica que tem é a União, ela vai ter mais órgãos, tá? Muito mais órgãos do que o Estado, que tem mais órgãos do que o município, tá bom? Então, órgão
são divisão de competências dentro de uma pessoa jurídica. Mas, repito, a pessoa jurídica da União. Se você pensar em Polícia Federal, se você pensar em Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, tudo isso são órgãos da União. Qualquer problema com a Polícia Federal, qualquer problema com o Ministério da Saúde, qualquer problema com o Ministério da Educação, qualquer problema com o Ministério da Economia, você vai processar quem? A União. Tá? Você processa a União. Porque são órgãos da União. Então, falando que a centralização, descentralização e desconcentração, que são conceitos que a gente vai voltar a falar quando for abordar aqui órgãos, eu queria depois, agora, falar da criação de entidades da administração indireta. Eu não sei por que não está mexendo aí. Deixa eu parar a apresentação, que eu estou enxergando aqui no meu notebook e ainda está no artigo 41. Não sei se para todos, mas a sua imagem está congelando para mim, professor. Tá? Só um minuto. O áudio está perfeito. Deixa eu colocar de novo aqui a apresentação. Pronto, acho que agora voltou, né? Não dá para ler aqui o que eu estou espelhando. Então, vamos falar agora da criação. Tá tudo bem aí? Vocês estão vendo direitinho? Então, né? É porque eu fico olhando aqui, às vezes, o Luiz ele é tão parado que eu penso que a imagem travou. Ele fica assim, numa posição que eu não fico quieto, né? Eu não fico quieto. O Luiz, ele para e fica prestando atenção que nem um robô. Eu não, fico me mexendo e tal. Enfim, que engraçado. Mas vamos lá. Criação de entidades da administração indireta. Bem, o artigo 37, inciso 19, fala o seguinte: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade, economia mista e fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as suas áreas de atuação. Aí eu coloquei aqui uma observação: criação e autorização. Porque isso vai ter uma diferença bem considerável. Uma coisa é uma lei criar uma entidade. Por exemplo, a lei que cria uma autarquia, ela não só cria ela do ponto de vista jurídico, mas ela como estrutura juridicamente toda essa autarquia. Se você pegar a lei que cria o UFC, ela vai dizer o seguinte, ou então a UFCA, Universidade do Ceará do Cariri, né? Enfim, ela coloca lá, fica criada a Universidade Federal do Ceará do Cariri. São órgãos da Universidade Federal do Cariri, reitoria, pró-reitoria, biblioteca, etc, etc, etc. São cargos da universidade, professor, técnico, motorista, etc, etc. São atribuições, ou seja, são bens da universidade, o terreno na rua Frei tal, um terreno na rua tal, a sede tal, ou seja, ela estrutura completamente essa entidade, tá? Isso é uma lei que cria uma autarquia. Já uma autorização, por exemplo, a autorização para criar os Correios, a lei vai ter só um artigo, a lei federal. Fica a União autorizada a criar uma empresa que vai fazer o serviço postal no Estado brasileiro. A lei só vai ter um artigo. A lei ela não vai criar a entidade, a lei vai autorizar a criação dessa entidade, tá? Então, é diferente a lei que cria
para a lei que autoriza. Uma lei que cria, ela estrutura juridicamente completamente o órgão. A lei que autoriza, não, ela, tipo, autoriza a criação. Então, os Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, a lei que autorizou sua criação é a lei de um artigo só. Aí a sua criação é feita onde? No cartório. Como se cria uma pessoa jurídica qualquer. Como é que você cria uma pessoa jurídica? Você não registra os seus atos constitutivos no cartório, né? Na junta comercial, no cartório, tá? Então, isso é que é a verdadeira criação, tá bom? Então, o Banco do Brasil, Petrobras, Correios, Caixa Econômica, tem os seus atos, seus estatutos, BNB, tem os seus estatutos lá criados e registrados em cartório, né? Algum junta comercial, etc. Tá bom? É bem diferente, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre isso, criação e autorização? Isso vai ter uma diferença bem bem considerável, por quê? Porque as entidades que são criadas por lei, elas vão ter servidores públicos. As entidades que são autorizadas por lei, elas vão ter empregados públicos. Tá bom? Ok? Então, primeiramente eu queria falar aqui, deixa eu só ver a observação que o Luiz colocou. Ele criou a lei que vai tratar do BNB, né? Olha aqui a lei, ó. É o Poder Executivo autorizado a promover os atos necessários à constituição do Banco do Nordeste do Brasil. Ponto. Ó, a lei. É uma lei muito curta, né? Ela não fala quais são os órgãos do Banco do Nordeste, a sua atuação, sua competência, etc, etc. Aí você vai ter que pegar o Estatuto do Banco do Nordeste, que com certeza vai ter lá no seu site, tá? Dizendo, são órgãos, a presidência, vice-previdência, superintendência regional disso, daquilo, procuradoria, etc. Ok? Vamos agora falar, meus amigos, das características comuns às entidades da administração indireta. Quais são as 4 entidades da administração indireta? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, tá? Vamos agora ver o que é comum a essas 4 entidades. Primeira regra é que se aplica-se a essas entidades a vedação à acumulação remunerada de cargos. A gente vai ver isso mais na frente, quando for abordar servidor público. Mas a Constituição, toda entidade da administração indireta vai ter autonomia, sim, tá? A gente vai falar disso agora, ok? Então, a Constituição vai proibir a acumulação remunerada de cargos públicos. Então, pessoal, vocês não vão poder ter 2, 3, 4, 5 cargos públicos. Privado você pode ter. Tipo, o professor Felipe pode ser pipoqueiro, gogoboy, limpador de piscina, motorista. Ele pode ter 4, 5 empregos, tá? Se ele não fosse professor, logicamente com dedicação exclusiva, né? Mas, assim, quem é servidor público, aí a Constituição vai colocar as regras. Pode ter um cargo de professor e outro técnico. Então, ele pode ser promotor ou juiz e professor. Não pode ter um cargo técnico com um de professor. Pode ter 2 cargos de profissional de saúde. Tipo, ele é médico do IJF, médico do Estado do Ceará, médico do Ministério da Saúde, médico do HGF, tá? Se o HGF for uma autarquia, eu nem sei decorado. O IJF é uma autarquia, tá? Mas, enfim, o que eu estou falando para vocês é que essa vedação à acumulação remunerada de cargos se aplica a essas entidades da administração indireta, tá bom? Então, por exemplo, o Luiz, ele é procurador, advogado, né? Procurador de uma empresa pública, o BNB. Então, o Luiz não pode fazer um concurso para ser promotor de justiça. Ser promotor de justiça e ser procurador do BNB, ter 2 cargos técnicos. Ele não pode. O Luiz pode até fazer um concurso para ser professor da UFC. Ele vai ter um cargo de professor e um cargo técnico. Isso ele pode. Tá bom? A gente vai ver isso mais na frente. B. Sujeição dos seus agentes ao limite de remuneração dos agentes públicos, que é o teto constitucional. Tá certo? Então, quem trabalha nessas entidades está sujeito ao teto.
os seus investimentos, né? E, na verdade, seu orçamento está lá na lei orçamentária, então o orçamento do BNB está junto com o orçamento da União. O orçamento, o orçamento da UFC também está junto com o orçamento da União. O orçamento da UES está junto com o orçamento do Estado do Ceará, que é a Universidade Estadual do Estado do Ceará, está junto com o orçamento do Estado, ok? Está sujeito ao controle legislativo e ao controle pelos tribunais de contas, então um deputado federal pode chegar lá na UFC e investigar. O Tribunal de Contas investiga a universidade, tá? Assim como o Tribunal de Contas investiga, o Tribunal de Contas do Estado investiga, sei lá, a CAGES, é uma autarquia estadual, por aí vai. Autarquia não, é uma sociedade de economia mista, tá? Sujeição à exigência de licitação, ou seja, por mais que tenha, por exemplo, o Banco do Brasil seja uma pessoa jurídica de direito privado, por que o Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado, professor? Porque ele é uma sociedade. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Vocês vão ter que lembrar disso. Por que a Caixa Econômica é uma pessoa de direito privado? Que é uma sociedade. Por que a Petrobras é uma pessoa de direito privado? Que é uma sociedade. E a UFC, professor, é sociedade? Não, a UFC é uma autarquia. É uma pessoa jurídica de direito público. A gente vai ver muito isso durante a aula de hoje e durante o semestre, para que vocês não confundam. Tá? Então, pois não, Andy? Professor, só para confirmar, então, quando é autarquia vai ser criada e quando é esses outros que o senhor mencionou, vai ser autorizado, no caso, né? A diferença. Isso. Mas a gente vai ver alguma peculiaridadezinha com a fundação pública, tá? Que a fundação pública ela vai poder ser tanto criada como autorizada por lei. Isso é uma complicação. Mas vamos seguir em frente, que eu chego já nela. Tá? Obrigada. Então, por nada, seus agentes estão sujeitos à improbidade, eles são equiparados a servidor público para fins penais. Então, se o Luiz se apropria de um computador do Banco do Nordeste, por mais que seja uma entidade privada, né, seu ato vai ser equiparado a um peculato, tá bom? Assim como eu, que sou um servidor público. Ele é empregado público, eu sou servidor público, tá? Mas lá do ponto de vista penal, tem lá dos crimes praticados por funcionário público, até a nomenclatura é outra, né? Então, nós somos equiparados a agente público para fins penais, tá bom? Então, vamos ver aqui as entidades em espécie, tá? Primeiro, a autarquia. A autarquia. Coloquei um conceito que está aqui nesse Decreto-Lei 200, que é um decreto que fala de maneira genérica das autarquias, mas ele coloca um serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica de direito público, é uma pessoa jurídica, isso que é muito importante ter personalidade jurídica, porque não é um órgão. A gente vai falar na próxima aula dos órgãos, e os órgãos, pessoal, não são pessoas jurídicas. Então, se você pensar na reitoria, pró-reitoria, departamentos, bibliotecas, isso são apenas órgãos, eles não têm personalidade jurídica, tá? Não são pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é o quê? A UFC. Ou então, se você pensar em Poder Judiciário, 15ª Vara, Tribunal de Justiça, tudo isso são órgãos da União, tá? Tudo isso são órgãos da União, ok? Eles não têm personalidade jurídica, não são pessoas jurídicas. Pessoa jurídica é a União. Então, vamos lá. As autarquias, elas têm autonomia, têm personalidade jurídica, né? Patrimônio e receita próprio para executar atividades típicas da administração que requerem para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Tá? Então, as autarquias são entidades que prestam serviços públicos, tá? Em geral, vão prestar serviços públicos. Autarquias não desempenha, não foi criado para desempenhar atividade econômica, mas é para prestar serviços públicos. Então, assim, coloquei a observação.
A personalidade jurídica da autarquia é uma personalidade de direito público, não é uma entidade privada, tá? Tá lá no artigo 41 ou é 40 do Código Civil, lá em cima, né? O patrimônio de uma autarquia, ele é formado a partir da transferência de bens móveis e imóveis do ente que a criou. Então, a UFC não foi criada pela União, a União doa lá, vou doar o terreno da Avenida da Universidade com 13 de maio, vou doar o terreno do campus do PC. Então, o ente que cria uma autarquia, ela doa patrimônio, mas quando ele doa, fica lá sendo da autarquia, tá certo? Então, por exemplo, o Estado do Ceará pode criar uma, uma entidade autárquica para desempenhar um serviço público qualquer. Aí ele doa seu patrimônio, doa terreno, doa, enfim, para isso. Na verdade, pessoal, como ela é autônoma, né? Como ela tem autonomia, ela tem uma vinculação, ela não tem uma subordinação. Então, por exemplo, e ela tem uma vinculação técnica, né? Por exemplo, se você pensar o UFC, ela tem uma vinculação técnica com o Ministério da Educação, mas ele não está subordinado ao Ministério da Educação. A UFC pode deliberar sobre o seu calendário acadêmico, a UFC pode deliberar se ela vai ter curso de medicina, ou de informática, ou de direito, tem autonomia para isso. A UFC decide quando ela vai fazer concurso ou não, tá? Ela tem total autonomia na sua gestão. Agora, ela tem vinculação com o Ministério da Educação, no sentido de que quando o Ministério da Educação regula, por exemplo, o aproveitamento de estudos feitos no exterior, a UFC está vinculado à determinação do Ministério da Educação, não só a UFC, mas todas as atividades, todas as universidades, etc. Tá bom? Então, quando o Ministério da Educação cria um protocolo de saúde para o ensino, esse protocolo do Ministério da Educação vai valer para escola, universidade, pública, privada, etc. Tá? Então, ela tem uma vinculação técnica com o Ministério da Educação. Ok? O INSS também. O INSS é uma autarquia, né? Tem autonomia, mas ele tem uma vinculação com o Ministério da Previdência. Não está subordinado ao Ministério da Previdência, tem só uma vinculação. Quando o Ministério da Previdência altera suas normas, altera suas políticas, então, a depender de que tipo de política é essa, vai estar lá vinculada ao INSS. Tá bom? A gente vai ver isso aí. Perguntas. Coloquei exemplo de autarquia, Banco Central, INSS, o INCRA, né, Instituto de Colonização e Reforma Agrária, IBAMA, tá certo? Ok? Querem perguntar alguma coisa? Coloquei aqui uma observação complementar. Seus agentes são servidores públicos em regra. Em regra, tá? As autarquias, os agentes são servidores públicos. Aquelas entidades que são pessoas jurídicas de direito público, os agentes são servidores públicos. Eu coloquei aqui mais observações. As autarquias têm privilégios processuais. Eu não falo muito essas questões que são muitas para o direito. Então, por exemplo, tem prazo em dobro para recorrer em quadro para contestar, ao contrário, nunca decoro isso. Vai, Luiz, tu que trabalha com isso? É dobro para recorrer e quadro para contestar ou é o contrário? Não, é isso mesmo, professor. Isso. Dobro para recorrer e prazo em quadro para contestar. Isso mesmo. Então, tem privilégios processuais que têm as entidades da administração direta, né, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Mas Tá? eu só não trabalho diretamente com isso porque o BNB não goza desses privilégios. Ah, é. Isso. O BNB é uma entidade, não é uma autarquia, é uma Sociedade de Economia Mista. Sociedade de Economia Mista, né? Então não tem essas regras aqui. Aí as autarquias têm imunidade tributária. Então, por exemplo, o terreno da UFC não paga IPTU, tá? Não paga. Ela tem imunidade aos tributos do município e do estado, tá bom? Então, por exemplo, se a UFC
enfim, importa um produto, ela não vai pagar imposto de importação, tá? Ela tem as suas regras de imunidade tributária, tá certo? Assim como, por exemplo, o estado do Ceará, ele recebe, sei lá, ele recebe dinheiro da cobrança de uma taxa para inscrição no vestibular, é um novo vestibular, né? Mas digamos que tiver taxa para inscrição no concurso, o Estado não está oferindo renda com a taxa para inscrição do concurso, mas o Estado do Ceará não paga imposto de renda, tá? Então, os entes as pessoas jurídicas de direito público, eles têm imunidade tributária, eles não pagam nem cobram tributos umas das outras, tá certo? Aí eu coloquei aqui dívidas e direitos em favor de terceiros contra a autarquia prescrevem 5 anos, que é a mesma regra para a União, Estado e município, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma ação de danos morais contra a UFC, etc., eu tenho 5 anos para ajuizar a ação. Eu vou falar de responsabilidade civil do Estado e isso vai ser discutido, tá bom? Agências reguladoras, pessoal, queria só fazer um comentário que as agências reguladoras são autarquias, então a gente pega Agência Nacional de Cinema, Agência Nacional de Telecomunicação, de Vigilância Sanitária, Saúde Suplementar, enfim, Energia Elétrica, Vigilância Sanitária, todas aquelas agências, né, reguladoras, elas são autarquias, tá? Aplica-se tudo que eu falei, só que a diferença dela para uma autarquia é porque ela possui um amplo poder normativo, tá? É diferente, a UFC não foi criada para normatizar, a UFC foi mais criada para prestar um serviço público de educação. Mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela foi criada para normatizar o serviço de energia. Então, ela cria regras, por exemplo, para ter um medidor de energia, como é que vai ser a caixa de plástico, qual é a altura, qual é a amperagem, Então, isso tudo é objeto de regulamentação. Ele dá poder regulatório para evitar que o Congresso Nacional legisle por isso através de lei. Já pensou uma lei dispondo sobre um medidor? Né? Isso é muito técnico para ser discutido no Congresso. Então, cria uma autarquia, dá poder para ela normatizar esse assunto. Assim como o Ministério das Telecomunicações tem poder normativo para definir a onda do 5G, 4G, etc. Isso não é objeto de uma lei. Ok? Então, elas têm amplo poder regulatório. Tá? Alguma dúvida sobre a autarquia? Então, se eu falar, o Wesley é uma autarquia. Chegou o Wesley, meu amigo, autarquia. Para que eu falo isso? O Wesley é uma pessoa jurídica de direito público, o Wesley foi criado por lei, etc. É isso que eu estou querendo. Não é porque é um cabo gente boa e tal, não, viu? Ok? É isso. Já estão sabendo que é uma autarquia. Fundação pública, pessoal. A fundação pública tem um conceito, né, da legislação, que é a personificação de um patrimônio. Uma pessoa doa um patrimônio para desempenhar uma atividade de natureza não lucrativa ou de cunho social. Aí eu coloquei exemplos: educação, saúde, assistência social, pesquisa, proteção ao meio ambiente, cultura, etc. Tá? O problema, meus amigos, é porque não tem muita diferença entre fundação e autarquia no que se refere à sua destinação. Se você pensar, a UES, Universidade Estadual do Ceará, ela é uma fundação pública e a UFC é uma autarquia. Tá? Qual a diferença entre elas? Nenhuma, desempenhar a mesma atividade. Tá bom? Mas eu queria falar para vocês que, professor, o senhor colocou lá em cima que nós temos aqui no artigo 44, né? As fundações como pessoa jurídica de direito privado. Isso, nós temos fundações privadas, mas nós temos também fundações públicas, tá? Aí, meus amigos, as fundações, elas vão ter natureza jurídica de direito público ou natureza jurídica de direito privado, depende da forma da sua criação.
Então, por exemplo, fundação pública com natureza jurídica de direito público é se ela for criada por lei, tá? Se ela for criada por lei. Aí ela é a mesma coisa com a autarquia. Se a fundação for autorizada por lei, ela não vai nem ser criada, é meramente autorizada, aí ela é uma fundação, né, pública, mas que vai ter lá a sua personalidade jurídica de direito privado, tá? Uma fundação meramente privada, tá? Então vai depender de como ela foi criada. E esse problema foi trazido pelo Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição, com a emenda 20, ele falou que as fundações seriam privadas e o Supremo teve que deliberar sobre as fundações até então existentes. E aí o Supremo entendeu que se ela, como eu estou explicando para vocês, se ela for criada por lei, tem personalidade jurídica de direito público. Se ela for autorizada por lei, aí vai ser uma fundação privada, tá? Aí olha aqui, que é FUNAI, IBGE, FUNASA, CNPq, ENAP, US, né? Dentre outras, são fundações, né? São fundações públicas criadas por lei. É a mesma coisa que uma autarquia, tá bom? Seus agentes são servidores públicos, etc. Professor, fala então de uma fundação criada aí só autorizada por lei. Na UFC a gente tem uma que é aquela FCPC, Fundação Cearense Pesquisa e tal. É uma fundação dentro da UFC, mas ela não foi criada por lei, é uma fundação privada da UFC, tá bom? Dê uma olhadinha depois, ela fica lá no Centro de Humanidades. Então ela é totalmente diferente da UFC. Seus agentes não são servidores públicos. É uma fundação privada. Fundação Cearense Pesquisa e Cultura, FCPC. Tá? Deixa eu colocar aqui só para... Deixa eu ver se ela tem site. FCPC. Tem um site. Ó, aqui no site diz: a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura é entidade de direito privado, sem fins econômicas, com autonomia financeira e administrativa, instituída por escritura pública em 1977, caracterizando-se por ser uma fundação de apoio ao UFC, nos termos da lei, né? Lei tal, tá? Então, é uma fundação de apoio ao UFC. Aí tem seus órgãos, etc. Depois eu vou dar uma olhadinha com mais calma nesse site. Voltando aqui para nota de aula. Ok? Empresa pública e sociedade de economia mista. Vamos aqui terminar isso. Empresa pública e sociedade de economia mista, meus amigos, a Constituição, antes de falar sobre ela, coloca no artigo 173, ó, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Tá? Eu respondo já a sua pergunta, Wendy. Então, assim, a priori o Estado não cria empresas, ele não desenvolve atividade econômica. O Estado só desenvolve atividade econômica, como for uma questão de segurança nacional, por exemplo, uma empresa para construção de tanque de guerra, uma empresa para construção de caça, certo? Ou uma empresa de construção de armamento, tá? Para defesa, ou relevante interesse coletivo, tipo uma empresa como a Caixa Econômica Federal, para conceder crédito, né? Sobretudo para programas, né? Casa própria, tá bom? O Banco do Nordeste para desenvolver
a agricultura, o desenvolvimento industrial da região, etc. Tá? Aí a missão, o Luiz e a Alexander sabem melhor do que eu, tá bom? Ou seja, tem que ser atividade de interesse coletivo. Pode ter uma empresa pública de cosmético para fazer perfume? Não. Pode até ter uma empresa pública de cosmético para fazer protetor solar, né? Que é de interesse coletivo. Fazer protetor solar para distribuir com os policiais, bombeiros, trabalhadores de limpeza urbana, etc. Tá bom? Aí poderia ter uma empresa só para isso. Uma empresa produtora de medicamentos, tá? Nós temos uma vinculada ao UFC, né? Ok? Que é a maior da América Latina. Vocês já foram no laboratório de produção de medicamentos da UFC? Fica lá no Porangabuçu, tá? Mas lá ainda está só na parte de estudos, criação das fórmulas, ele não está ainda criando a produção em massa, né? Vamos lá. Pois não, Luiz, eu vou responder as perguntas, mas pergunte logo aí. É só para dar um pequeno exemplo da questão do relevante interesse coletivo, no caso do BNB, né? Tem mais vivência lá. Imagine a quantidade de agricultores que recorrem ao Banco Nordeste para obter financiamento para o desenvolvimento das atividades rurais, agropecuárias, etc. E oferecendo como garantia apenas a safra que será colhida no ano tal, né? Ou então as cabeças de gado que existem ou que serão reproduzidas, tal, etc. Ou seja, são garantias que dificilmente seriam aceitas por instituições privadas, né? por bancos privados. Mas justamente em virtude dessa missão de desenvolvimento regional, né, o Banco Nordeste acolhe esse tipo de produtor com essas garantias mais simples, porque se não houver um banco que possa fortalecer esse setor da economia, então, como então o pequeno agricultor receberá apoio, né? Se ele não tem garantias que são exigidas pelas grandes instituições privadas, né, do país. Então, só um exemplo para demonstrar a importância de um banco de desenvolvimento regional, né, integrante da administração pública federal indireta, para poder suprir essa necessidade de um público que seria desprovido de acesso ao crédito no mercado de uma forma geral. Excelente, é isso mesmo. Tá? Pessoal, eu queria responder aqui uma pergunta que ela é meio que comum da Wendy e do João Vitor, tá? Que eu esqueci de falar, geralmente eu falo isso. Professor, eu falei para vocês que a UFC e a UES desenvolvem a mesma atividade, né? O ensino superior. Mas um é uma autarquia e outro é uma fundação. Tá certo? Então, assim, digamos que o Estado do Ceará queira criar uma nova universidade lá em Tauá. Ele vai criar ela como autarquia ou vai criar ela como fundação? Depende, assim, na verdade é uma discricionariedade, não vai ter diferença, tá? Porque se ela for criada por lei, ele pode criar por lei tanto a universidade como a fundação, não vai ter diferença, assim. Por isso que eu sou a favor de unificação, né, de nomenclaturas. Porque se ela é uma pessoa jurídica de direito público, era para ter natureza jurídica de autarquia e acaba com o nome fundação, para evitar com essa confusão conceitual. Mas ambas desempenham serviços públicos, foram criadas por lei, tem imunidade tributária, etc. Não tem diferença. Vai ser a assessoria jurídica lá do governador que vai dizer se vai ser como autarquia ou como fundação. Não vai ter diferença. A natureza é tão próxima, né, professor, que os administrativistas chamam esse tipo de fundação autárquica. Autárquica, isso mesmo. Então, não vai ter diferença. Vai ter diferença, né, se ela for uma pessoa jurídica de direito privado. Aí tem uma diferença. Tá? Se o Estado vai dar mais autonomia a ela ou não, etc. Tá? Se isso vai ser por cartório, agora é só um plano, ela não vai ser criada nesse momento. Tipo assim, eu quero intentar criar ela agora. Aí cria a lei só para autorizar a sua criação. Aí depois se reorganiza e faz isso por cartório, etc.
Então, depende muito da política e da sua formação, orçamento, é todo um planejamento estratégico de gestão pública, tá? Mas voltando aqui para a empresa pública e sociedade de economia mista, eu já vi aí com vocês, é que, na verdade, o Estado não desempenha, em regra, atividade econômica, só se for para segurança nacional, relevante interesse coletivo, tá? Aí o parágrafo 1º do artigo 173 diz que a lei vai estabelecer o estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista. A gente tem essa lei aí, meus amigos, a lei 13.303. É muito importante vocês conhecerem, que é como se fosse a lei geral das empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? E vai ter aí essas questões. Mas lembra que eu falei aquelas questões que são comuns? Apesar de ser uma pessoa jurídica de direito privado, ela tem que fazer licitação, tá? Agora, é claro que o Banco do Nordeste, pessoal, ele faz licitação para comprar carro, para comprar papel, para contratar uma empresa de engenharia, para fazer uma agência ou algo dessa natureza, mas ele não faz licitação para outorgar crédito, logicamente, né? Que é a sua atividade fim. Assim como a Petrobras. Qual a atividade fim da Petrobras? Não é vender petróleo? Não tem leilão de petróleo, tá? Ela vende para qualquer pessoa que queira comprar e que tenha autorização para comprar, né? Mas a Petrobras precisa fazer licitação para comprar um navio, para comprar um veículo, para comprar computador, para comprar, enfim, que não são suas atividades fins, tá certo? Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa lei 3.303, tá? Mas, assim, o que eu mais quero falar aqui para vocês, ó, primeiro, elas não têm benefício fiscal, tá? Por que não tem benefício fiscal, pessoal? Porque se o Banco do Brasil tivesse privilégio fiscal, se ele não pagasse tributo algum, o Bradesco, o Santander não iriam nem conseguir competir com eles, tá? Então, é para ter até uma concorrência mínima, seria uma concorrência desleal do Estado, né, de entidades privadas, mas criadas pelo Estado com outras. Então, não tem benefício fiscal. Eu coloquei aqui que nem todas, isso aqui é uma observação importante, ó, nem todas as empresas públicas de sociedade de economia mista estão sujeitas a essa lei, que é o Estatuto da Microempresa e da Sociedade de Economia Mista. Por quê? Porque existem algumas empresas públicas de sociedade de economia mista que não desenvolvem atividade econômica, tá? Mas ela presta serviço público, como, por exemplo, essa EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar. Ela não desenvolve atividade econômica, não é um hospital particular. Ela é uma empresa que foi criada, né, para fazer a gestão dos hospitais, sobretudo os hospitais universitários. Tá bom? Então, é uma empresa de gestão, ela presta serviço público de gestão. Ou, por exemplo, essa companhia de engenharia de tráfego do Estado de São Paulo, ela não presta atividade econômica, ela tão somente cuida lá dos sinais de trânsito, tá certo? Da iluminação vertical e horizontal, etc. Ela não desenvolve atividade econômica. Então, essas empresas aí não estão sujeitas ao Estatuto da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista, que foi criada para essas empresas públicas de Sociedade de Economia Mista que desempenham atividade econômica. Tá bom? É só uma observação, para ficar bem completinho. Conceitos e diferenças, pessoal. Vou tentar, deixa eu diminuir aqui o zoom, para a gente já ver as diferenças. Que eu vou ler o conceito de uma, para mostrar que é bem próximo, ó. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, tá? Não é pública, mas ela é integrante da administração indireta, instituída pelo poder público sob qualquer forma jurídica, então pode ser um SA, uma limitada, etc. Tá? Geralmente são SAs, mediante autorização de lei, então ela não é criada por lei, ela é instituída depois da autorização, tem como objeto, em regra, a exploração de atividade econômica, né, ou a prestação de serviço público, mas é sobretudo a atividade econômica. Seu capital pertence à pessoa política instituidora, então o capital é público. A empresa pública, o capital é unicamente público.
admitindo-se, desde que essa mantenha o controle societário, a participação de outras pessoas políticas, tá? Então, eu coloquei aí os Correios, SERPRO, que é Serviço de Processamento de Dados, Caixa Econômica Federal, etc. São empresas públicas. A sociedade de economia mista, o conceito é bem parecido, ó. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, instituída pelo poder público, também mediante forma, por autorização de lei específica, mas sobre a forma de sociedade anônima, SA. Então, enquanto que a empresa pública pode ter qualquer forma jurídica, a sociedade de economia mista tem que ser um SA. Outro detalhe, outra diferença. Enquanto que a empresa pública, o capital é exclusivamente público, a sociedade de economia mista, o capital ele é público e privado. Tá? O controle acionário ele é do ente que a criou. Então, as ações ordinárias, né, elas são, se é uma sociedade de economia mista da União, é da União. Se é uma sociedade de economia mista do Estado, é do Estado, como é o caso da CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. Ok? Eu coloquei exemplos aí, Banco do Brasil, Petrobras, são sociedade de economia mista. Tá? Então, são similares. Professor, aquela mesma pergunta, por que eu escolho criar uma autarquia ou uma fundação? A mesma pergunta, por que eu escolho criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? Tá? Porque, olha, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Tá? O Banco do Nordeste é uma empresa pública, tá? E por aí vai. Então, como é que ele escolhe? A mesma coisa, é decisão política, decisão de planejamento de gestão pública, ver orçamento, ver uma série de questões. Ver como é que ele quer ter relação com a iniciativa privada, se ele quer arrecadar e para vender ações, vai arrecadar dinheiro privado para vender suas ações e aí desenvolver mais atividades, vai depender de uma série de questões. Tá? É isso. Mas ambas, né? Seus agentes são empregados públicos, não são servidores públicos, elas não possuem imunidade tributária. Eu coloquei aqui, salvo Correios, EBSER, etc., que prestam serviços públicos, né? E os bens dessas empresas públicas, sociedade de economia mista, né? Eles são bens, a priori, são bens privados, né? Não são bens públicos, mas se eles estiverem sendo empregados na manutenção das suas atividades, tá? Aí eles vão estar sujeitos àquele regime de impenhorabilidade. Tá bom? Por que, pessoal, eu quero falar disso? Porque eu vou abordar esse assunto mais quando, na verdade, quando eu trato de bens públicos, mas se a gente falar de precatório, né? Estou terminando a aula, se estender um pouquinho hoje. Precatório, porque às vezes eu dou essa matéria em 2 aulas. Mas quando uma pessoa jurídica de direito público ela é condenada judicialmente no processo, a sua dívida ela vai ser inscrita em precatório, tá? Precatório nada mais, nada menos que uma dívida do poder público, é inscrita e vai para uma lista de pagamento, tá bom? E o governo sempre edita emendas constitucionais prorrogando o prazo desses precatórios, dá 5 anos para pagar, já estão falando em 20 anos, né? Está tendo uma discussão. Então, você ganha a ação, ela tramita em várias instâncias, transita em julgado, você entra com execução para que eles transformarem num precatório e ainda vai receber isso depois de alguns anos. É assim que funciona. Mas para as pessoas jurídicas de direito privado, não. Se você ganha uma ação contra o Banco do Brasil, contra a Caixa Econômica, isso não tem precatório, tá? Porque são bens privados, tá bom? Aí você penhora, etc. Só não penhora aquilo que está sendo usado para o cumprimento das suas finalidades, tá? Como computador, a sede, etc. Tá? A gente vai falar disso um pouco mais na frente. Deixa eu parar aqui a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat.